Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do podcast Relacionando. Aquele podcast que você já sabe, você já viu todos os episódios anteriores, espero que tenha visto. Um podcast que fala de gente, podcast que puxa a orelha do mercado para olhar para as pessoas que fazem acontecer, para as pessoas que fazem a roda girar. E para falar de pessoas, a gente precisa lembrar que antes mesmo de serem funcionários e colaboradores, essas pessoas são gente. E gente tem emoções, gente tem angústias, medos, tem aspirações. E sabe aquele elementinho que tá faltando quando você começa a perceber que o colaborador já não tá mais conseguindo dar o próximo passo em relação à carreira? Aí você vai falar assim, provavelmente é conhecimento, provavelmente o que falta é uma promoção. E se eu disser pra você que talvez o que falte seja felicidade? A gente já falou aqui algumas vezes sobre felicidade com outros convidados e eu não acho que é demais falar sobre felicidade. Felicidade virou ciência, virou departamento de empresa, felicidade virou aspiração profissional. E para falar sobre isso hoje, eu tô aqui com a Shirles de Oliveira, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Shirles e não Shirley, para as pessoas ficarem bem afiadas aí. Shirles, certo? Shirles, isso. Muito Shirles bom. de Oliveira. Prazer te conhecer. A Prazer, gente já Felipe. tinha se esbarrado algumas outras vezes, mas nunca sentado frente a frente para conversar, Verdade. né? E você sentou aqui hoje para falar com a gente sobre a palavrinha felicidade, que já apareceu outras vezes aqui, mas eu acabei de dizer, acho que nunca é demais falar sobre isso, né? E nesses tempos tão desafiadores, nesses tempos tão angustiantes que a gente vive, seja por mudanças climáticas ou por ambientes tóxicos no trabalho, eu acho que esse é o momento mais importante da gente falar sobre felicidade. Pois Do é. como a gente conseguir manter equilíbrio, integridade, né? Não sair aí perdendo a cabeça, digamos assim, ou sendo tomado pelas emoções quando as coisas desafiadoras acontecerem, né? E elas sempre vão acontecer. Não existe mundo sem desafios. Não existe relacionamento sem desafios. E antes que você pule pro próximo vídeo, eu vou segurar você aqui rapidinho, só para você ouvir uma coisa. Se você puder apenas levar isso para sua casa, leve. Felicidade, como muita gente acha, é um objetivo, é um lugar para se chegar. É o final, né? Cheguei aqui, conquistei, agora posso ficar em paz. Felicidade, o próprio Cortella já falava, não é chegar lá, é estar feliz, certo? Então isso me faz pensar que talvez seja uma busca constante por momentos felizes, né? Por estar feliz, seja no profissional, seja no pessoal e etc, né? E agora a gente tem, talvez as empresas começando a se preocupar com isso. Se felicidade é estar feliz, talvez isso faça com a responsabilidade da empresa que isso seja buscado o tempo todo. E aí, se eu te falar que a felicidade não é uma busca, Não é porque uma foi busca. isso que a gente aprendeu. Nós aprendemos a buscar a felicidade fora. E talvez esse seja um dos motivos da gente estar sendo tão infeliz. Porque a gente está sempre correndo, Nunca achando que chegou lá. nunca achando. E às vezes tendo exatamente a consciência de que a felicidade é esse fim, ela não é. Ela é a jornada. Na nossa jornada, nesse estado de Pronto. presença, estando em estado de contentamento por aquilo que a gente está vivendo, seja no trabalho, ou no relacionamento, ou na vida pessoal ou profissional, enfim, a gente tem uma vida só e a gente tem objetivos pessoais e objetivos profissionais. Mas em todos esses aspectos da vida, a gente quer sentir esse estado de que a vida vale a pena. Eu sinto que eu coloco minha cabeça no travesseiro e o que eu fiz, aonde quer que eu esteja, né? Ou eu estivesse, eu fiz o meu melhor. E o que eu vou fazer amanhã, né? Porque É um estado e é uma habilidade, porque foi isso que eu aprendi, Felipe. Então, não é uma busca. Inclusive, quem busca muito a felicidade, sobretudo, claro, se estiver buscando em todos esses aspectos externos, na promoção, na viagem, na compra da casa, na compra do carro, enfim, na minha próxima realização financeira, se estiver buscando no externo,
vai chegar lá. E realizar é muito bom. Porém, se você colocou a felicidade como esse objetivo final, no externo, no ter as coisas, você vai se frustrar. Uhum. E é isso que acontece. Muitas pessoas querem ser, né, o CEO, o diretor, abrir uma empresa, ser o grande empresário. Aí faz tudo isso. Mas se não tiver consciência do que levou, de qual propósito levou a realizar aquilo, pode ser que lá na frente fala, ué, mas eu conquistei aquilo. Eu queria ser o CEO, eu queria ser o diretor, eu queria ser o gerente. Mas eu não estou feliz. Porque eu adoeci ao conquistar tudo que eu queria. Sim. Então, a gente precisa compreender que na jornada, nesta realização, eu preciso estar presente, consciente do meu propósito, presente no aqui e agora. A felicidade, ela acontece nesse tempo presente, no aqui. Mas a nossa mente, ela é muito, como é que eu falo? É como um macaquinho. Ela é muito ativa, Uhum. ela é uma fábrica de pensamentos. E esses nossos pensamentos nos levam para o futuro. E isso gera A ansiedade. gente tá sempre criando cenários na nossa cabeça do que pode vir e o que pode acontecer. Isso. E nem sempre eles são muito otimistas, né? A tendência aí sempre pro caótico, né? A nossa mente tem essa característica. Ela é teflon para as coisas boas Uhum. e ela é teflon para as coisas boas. Então, aquilo que é bom passa rápido e velcro para as coisas negativas. Então, você pode ter tido um dia muito incrível, mas no meio do teu dia veio aquele telefonema e aquela informação, aquela notícia que te deixou para baixo. Sim. E o que você faz durante todo o resto do dia? Fica ruminando aquela coisa negativa. Fica ruminando porque não aconteceu do jeito que você queria que tivesse acontecido. Então, a gente tem essa característica. O Richard Hanson, ele fala sobre isso no livro O Cérebro e a Felicidade. Dessa característica da mente, de ficar apegada às coisas negativas. Por que tem tanta notícia de coisas negativas? Porque a mente se nutre disso. Uhum. Mas a gente precisa ter uma estratégia. Porque isso não leva à felicidade. A nossa estratégia é, ok, peraí, deixa eu ver como é que eu estou me sentindo. Quais angústias, dores, medos, tristezas, e honrar cada uma dessas emoções, sim. Elas nos atravessam por alguns motivos, às vezes por alguns gatilhos. Mas aí eu preciso entender por que eu estou tomado por essa emoção. Sim. E o que eu faço a partir desse saber, dessa consciência? Ah, mas eu não quero ficar nesse lugar por tanto tempo. Eu vou aqui, eu faço uma autoobservação, eu entendo que aquela emoção, aquela situação quer me mostrar. Ok, entendi. Peraí, eu não posso ficar apegada a essa situação. Eu tenho estratégias para sair desse lugar, né? Para tomar um café com um amigo e mudar o meu humor, né? Ouvir alguma coisa interessante, ouvir um podcast bacana. Sim. Mudar, porque isso é a nossa escolha. A gente não pode mudar muitas coisas, mas algumas coisas, quando elas se referem a gente, as nossas escolhas de pensamento, de emoção e de ação, a gente pode fazer algumas interferências, você não acha? Muito bom. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do Futuro Melhor, podcast corporativo focado em gente. E para que essa palavra futuro caia o mais rápido possível, eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não clicou no botão inscrever, clica agora. Compartilha também esse vídeo com seus pares, com sua família, com seus amigos, pessoas que estão interessadas cada vez mais em ouvir sobre isso. Cultura, comportamento, diversidade, gestão de pessoas, comunicação interna. Clique em inscrever e vamos fazer o podcast decolar cada vez mais. E uma coisa que você falou, que é o lance do velcro para coisas negativas, né? Me lembrou uma vez que eu estava questionando uma página muito famosa que começou no Facebook e depois foi indo para outras redes sociais, que chama Razões para Acreditar. Eu fiquei olhando e falando, gente, por que a gente precisa ter razões para acreditar? Talvez seja porque é muito fácil a gente identificar alguma coisa muito negativa, né? O Datena falando, põe na tela aí essa tragédia que aconteceu, e isso 24 horas por dia em tudo quanto é canal, e na hora que aparece alguma história bonita, uma história idônea de algum ato de caráter, que você olha e fala, será que isso aconteceu mesmo, né? Eu preciso de razões para acreditar. Isso me lembrou na hora. E aí a minha pergunta que eu tenho para você é a seguinte,
Existe algum estudo que meio que faça com que a gente entenda do que é composta a felicidade para que a gente consiga entender de uma vez por todas em que momento a gente realmente está feliz? Porque me parece muito fácil a gente perceber quando nós estamos infelizes, né? Acho que a gente capta de cara, assim, quando estamos infelizes. Mas e quando estamos felizes, parece que a gente não percebe, né? Existe alguma coisa nesse sentido? Existe. A ciência da felicidade, como você bem trouxe, ou a psicologia positiva, que foi fundada pelo Dr. Martin Seligman, mas em 1998, veio ao mundo em 2000. Ela é recente, tem 24 anos apenas. Ele, então, percebeu isso num diálogo com a sua filha, de que ele focava nas coisas negativas. E ele foi, então, como psicólogo americano, fazer uma pesquisa científica do quanto tinha de publicação de artigos sobre felicidade. Olha. E de quanto tinha de publicação de artigos sobre doenças mentais. E o que ganhou disparadamente? Doenças mentais. Ele falou, então preciso falar sobre a potência humana. Né? E ele escreveu um livro chamado Felicidade Autêntica. Depois ele inclusive mudou e escreveu outro livro sobre florescimento humano, florescer. O que faz um ser humano florescer? E aí ele criou um acrônimo chamado PERMA, em inglês, mas eu vou traduzindo aqui. O P é de Positive Emotions, de emoções positivas. Ok. Então vamos pensar numa semente, na metáfora da semente, que somos nós, seres humanos, e a gente precisa ter um solo fértil. Uma das formas de nutrir esse solo é com emoções positivas. Você intencionalmente viver emoções positivas, ou viver ações, atividades, ter bons hábitos para viver alegria, esperança, diversão, interesse, serenidade, que é esse estado de atenção plena, de presença, orgulho pelas suas realizações, pelos seus projetos, isso faz muito bem. Então, tem algumas emoções que emoções de valência positiva, que melhoram o nosso humor, melhora o nosso estado interno. Certo. Ok, então emoções positivas. A outra questão que ele coloca, que é o E, né, que é de engagement. Tá. Que é o estado de engajamento ou estado de flow, que é quando você realiza atividades que você perde a noção do tempo, que você ama realizar, que você faz uma super entrega, que, nossa, você sente que êxtase. Exatamente isso. Você sente êxtase, passou voando. Né? Então, existem formas a gente tornar os colaboradores engajados. Existem pesquisas que falam sobre isso e quais são os fatores que geram o engajamento. R de relationship. Relacionamentos. Raciocinando. E aí, outros estudos vieram para comprovar que realmente, quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem famílias, amigos, pessoas com quem a gente possa contar, e que mesmo que a gente tenha momentos de solitude, você, em conexão com você, isso é muito importante, mas você também tem uma rede de conexão para viver os momentos de alegria ou de tristeza. Sim. E isso conta muito para a felicidade, né? Inclusive tem um estudo, eu acho que outras pessoas, não sei se citaram, que é esse estudo mais longitudinal sobre felicidade, feito pela Universidade de Harvard, comprovando, é um estudo que teve 75 anos, comprovando que não é dinheiro, não é poder, não é status, né, e sim relacionamentos. Quando a gente chegar lá nos nossos 75, 80 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu construí uma vida, e eu tive pessoas ao meu redor, ao meu lado, segurando a minha mão, e como isso foi importante. E aí aquilo da gente não se arrepender, né, de dar atenção e se importar com as pessoas que realmente estão conosco agora, no aqui e agora, no momento presente. Eu aprendi isso a duras causas. À medida que pessoas iam indo embora da minha vida, não por rancor, mas iam embora, iam se afastando, criando outros laços e tal, eu me apavorava, eu achava que eu ia ficar sozinho, eu achava que nessa vida era uma contagem regressiva de quantas pessoas iam sobrar do seu lado, até eu entender que realmente pessoas vão e vêm, ciclos novos vão começando, você faz amizade com outras pessoas que se conectam com aquele seu momento, o seu agora, sim. Né? E quem sabe, talvez, eu tô hoje com 40, daqui a 20 anos, serão outras pessoas, provavelmente, que vão estar lá, né? Felipe, mas alguma delas, a gente realmente
vai perder quando então, a morte se chegar. a gente não entender isso, cara... Né? E pessoas que a gente ama, como pai, mãe, irmãos, Sim. filhos, né? Até um pet. Até um A pet. perda vai fazer parte da vida da gente. Sim. A perda de pessoas que a gente ama, a perda de trabalho, de um emprego, algumas perdas vão acontecer, faz parte da vida, porque a vida não é permanente, é impermanente. E quanto mais a gente fica apegado, né, mais a gente vai criar estados de sofrimento. Então, essa compreensão da impermanência e, no aqui e agora, eu valorizo quem está do meu lado, eu falo que eu amo, eu abraço, eu curto, eu me divirto. Reconheço. Eu reconheço, né? Eu dou tempo de qualidade para essa pessoa. Ah, isso importa. A gente não pode se perder no... A gente se perde muito nos nossos objetivos, querendo coisas externas. E às vezes não valorizando as pessoas que estão ao nosso lado. Pra mim, desse PERMA, o R é a letra que eu mais valorizo. E tá no meio, né? E tá no R. meio. Aí vem outra. Mean, que é propósito. Sentido da vida. Uma vida que você, como eu falei, coloca a cabecinha no travesseiro e fala, cara, eu não tô aqui a passeio. Eu não sou um turista. Eu tô fazendo alguma coisa, essa alguma coisa impacta 1, 2, 3, 100 vidas. O que eu faço importa. E o que eu faço impacta positivamente a vida de outra pessoa. Sim. Isso te traz fôlego, ânimo, entusiasmo para não desistir dos seus sonhos. E esse propósito, esse sentido, que é a sua contribuição para o mundo, faz você se manter firme, né, naquilo que você quer realmente entregar para o mundo. Nós viemos com uma missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Qual é a sua contribuição? A gente é muito acostumado a querer coisas da vida. A vida me deve, né? Meu pai me deve, minha mãe, o governo me deve. Como se a gente, né, precisasse sempre receber. E só que há uma lei da vida, né? É dás e receberás. Sim. Então, a gente olha para o mundo e fala, o que eu posso fazer? Como é que eu posso servir? Aonde eu sou maior contribuição? Por quê? Porque eu nasci com talentos, eu nasci com virtudes, eu tenho valores, aonde eu entrego, aonde eu planto essa semente. Aí outra parábola, né, que a gente pode pegar a parábola, a metáfora, né, inclusive é bíblica, dos talentos. Então, o Senhor deu 1 talento para um filho, 2 talentos para outro filho, 3 talentos para outro filho, e aí um filho enterrou o talento. Aí esse senhor foi viajar e falou assim, quando eu voltar, vocês vão me mostrar os talentos de vocês. Então, um filho enterrou o talento, com medo de perder. O outro filho multiplicou os talentos. E o terceiro filho multiplicou os talentos. E quando esse senhor volta e pergunta, cadê os talentos de vocês? Né? Ele vai reconhecer aqueles que multiplicaram os seus talentos. E, na verdade, penalizar aquele que escondeu o seu talento. Olha só. Que enterrou o seu talento. Você sabe que eu fui uma vez numa cartomante, eu acreditava zero nisso, mas eu sempre fui curioso, eu falei, não, eu vou, eu quero ver o que ela vai me falar e tal. E eu lembro que uma coisa que ela me falou muito especificamente, ela era do tipo que recebia uma entidade e tal, então ali eu olhei e falei, eu não vou julgar se ela recebeu ou não e tudo mais, mas ela vinha e falava pra mim assim que a ênfase que ela dava era no trabalho, na vida profissional, porque neste mundo nós tínhamos vindo para desempenhar papéis e funções, e esses papéis e funções estavam basicamente relacionados a com o que a gente trabalhava. E aí eu olhei e falei, cara, mas até aí, uma pessoa que trabalha no caixa do supermercado não escolheu estar ali no caixa do supermercado. Mas se você para pensar, se ela desempenha bem esse trabalho, o que é que tem ali? Ela é uma boa caixa de supermercado? Ou será que, na verdade, ela tem talento de relacionamento, ela tem talento de logística, ela tem talento de outras coisas que talvez no futuro ela vai conseguir colocar isso numa caixa melhor? Silvio Santos começou como camelô, e ali como camelô já dava para perceber quais eram os talentos que tinham nele que hoje levaram ele aonde ele está, né? Então, eu guardei isso para mim, eu olhei e falei, cara, talvez a gente realmente tenha vindo com talentos específicos e funções específicas para desempenhar nesse mundo e somar com os outros, né? O que eu não tenho, ele tem, o que ele tem, eu não tenho, né? Exatamente. Se a gente usar os nossos talentos, a gente vai realizar.
E quando a gente realiza com propósito, Com propósito. né? Então, a última palavrinha do accomplishment é realização. Quando você realiza algo com propósito, você sente felicidade. Então, o que a gente colocou nessa terra, voltando à metáfora da semente? A gente regou essa terra ou colocou nutrientes, sais minerais, de emoções positivas, de relacionamentos, de entender o que me traz o que me faz entrar em estado de flow, propósito, eu sei o que eu vim fazer e eu estou multiplicando os meus talentos. Meu talento está na educação, está na comunicação. Cada vez que eu faço uma palestra, que eu falo sobre esse tema que me toca a alma, eu fico mais feliz. Quando eu realizo um evento, quando eu realizo a virada da felicidade, multiplico essas informações para muitas pessoas, eu me sinto mais feliz. Então, esse daqui é um modelo, não existe esse único modelo. Sim. Esse é o modelo da psicologia positiva pelo Dr. Martin Seligman. Existe outro modelo que é o SPIRE, pelo Dr. Tal Ben-Shahar, que é o Legal. professor de Harvard. Mas se a gente for pegar os dois, Vai mesmo. há uma mescla na mesma direção. Cultiva teus relacionamentos, cuida da tua mente. Dá um propósito pra Pensamentos, isso. emoções, encontra ou revela o teu propósito, porque encontrar parece que é fora. Não, é né? dentro. Revela, deixa florescer aquilo que você veio fazer e realiza. Então, pessoas realizadoras, realizadoras com propósito, sobretudo, elas sentem esse senso, poxa, eu tô aqui, tô fazendo bem, e tudo que eu tô fazendo com amor, eu tenho paixão por isso, e isso me torna vital, né? Eu tive numa palestra com Satish Kumar, fundador da Schumacher College. Eu fiz uma formação na Schumacher College. Ele tem 87 anos, Louco. indiano, mas vive na Inglaterra há 50. Tamanha vitalidade. Tem propósito, a vida inteira teve propósito. Ele tem bons hábitos, hábitos que o tornam longevo, saudável e feliz. Uhum. E eu falei, nossa, eu fiquei admirando demais a força, a potência dele. Vem de onde? Vem do propósito dele. De falar sobre ecologia profunda. Ele é um ativista, mas um ativista muito amoroso. Lançou o livro Amor Radical, que eu recomendo para todo mundo. Ele come saudável, orgânico. Por quê? Porque ele acredita que se alimentar de alimentos orgânicos é bom para ele, é bom para o planeta. Ele está sempre em comunidade, ele está sempre com jovens, ele está sempre em relacionamento. Uma pessoa amorosa, muito querida, Que legal. muito querida. Ele caminha desde criança. A mãe dele gostava de caminhar, ele fez uma caminhada pela paz mundial ou contra a Guerra Fria na década de 70. Ele atravessou, ele andou 13 mil quilômetros a pé, sem dinheiro, uma baita história. Meu Deus. Ele ama caminhar. Sair daqui e ir para os Estados Unidos não dá 13 mil quilômetros. Ele saiu da Índia, do túmulo do Gandhi, e ele atravessou o Paquistão, que é um país rival, em guerra, né, com a Índia, enfim, na época. E aí ele foi, sem dinheiro, sabe? Sem dinheiro. Ele e um amigo dele, eles chegaram ao presidente da França, dos Estados Unidos, ele foi para Moscou, ele foi Meu para Deus. Inglaterra, é uma Por isso que baita... ele é saudável, ele fez mais exercício que qualquer um que acha que vai todo dia pra academia. Então, ele faz tudo que é necessário para ter saúde, bem-estar, longevidade e felicidade. Ele falou, seja um ativista feliz. Que bom. Faça tudo com amor. Ativista feliz é ótimo, né? Tem tanto ativista que você olha que parece que faz com rancor. Tá com faz burnout. Faz com ranço, faz com... Tá em guerra, né? Puxa do ódio, né? Essa força. É. Se você é um ativista que puxa da felicidade, a energia... É. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Relaciocinando nós temos um momento que eu chamo de momento onboarding, ou para algumas pessoas o crachá da firma. E o que eu faço é tirar uma foto sua segurando a plaquinha do Relaciocinando. Ok. E aqui na nossa impressorinha sai o seu crachá em tempo real. Vamos fazer isso? Vamos agora. Então, vou pedir para você segurar a plaquinha, por favor. Eu mesmo vou tirar a sua foto. A gente afasta o microfone, como é que é? Não, Vem pra cá. isso, assim vai ser melhor. Que aí fica, além de tudo, o microfone na foto. Perfeito. Gente, adorei E isso, que é legal. muito Parabéns bacana. pela ideia, gostei. Todo mundo daqui sai daqui com o seu crachá. Olha, meu crachá bem feliz, que eu tô bem feliz de bater esse papo contigo. Ai, que bom. E o seu sorriso já entrega isso também. Enquanto sai aqui a nossa fotinho,
Quando a gente faz os momentos de apresentação aqui, eu evito que a gente fique lendo sua mini bio, olha, ela está especializada em tais faculdades e tudo mais. Eu prefiro fazer jus à nossa nova era e botar na tela a sua rede social preferida. E a gente nos bastidores conversou que é o Instagram, certo? Rafa, você pode colocar, por favor? Felicidade sustentável, legal. Então, a sua paixão pelo tema é tão grande que o seu arroba do Instagram não é nem Shirley de Oliveira, é Felicidade Sustentável, né? Então nós temos aqui palestrante especialista em ciência da felicidade e mindfulness. Essa palavra ela tem aparecido bastante, mas para quem não sabe inglês, o que é mindfulness? Atenção plena, Atenção estado de plena. presença. Presença, muito bom. Ensina a cultivar a felicidade e atenção plena no seu dia a dia e nas empresas. Aqui, nos seus destaques, tem uma coisa que chama Virada 2024, e eu imagino que seja algo no qual você tem trabalhado ultimamente com bastante esforço, que é para fazer a virada da felicidade acontecer, né? Isso mesmo. Explica pra gente um pouquinho do que é a virada da felicidade. Então, deixa eu até voltar um pouquinho no tempo e falar que em 2019 eu realizei o evento chamado o Dia Internacional da Felicidade. Porque mas existe um dia? Dia 20 de março é considerado, é chamado, enfim, é instituído o Dia Internacional da Felicidade pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Maio é mais maravilhoso. É o aniversário do apresentador. 20 de em março? É março? Março. Achei que fosse maio. Não, 20 de março. Que pena. Mas maio tem Dia das Mães, Dia das Noivas. Maravilhoso, maravilhoso. Então, 20 de março, desde 2012, a ONU instituiu que existe esse dia para trazer à tona essa pauta de bem-estar e felicidade. Afinal de contas, um dos ODS é bem-estar, é saúde e bem-estar. O que é um ODS? ODS é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Existem 17. 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sim, eu já vi que são várias tabelas com vários desenhos. Tá. Exato. O terceiro ODS é saúde e bem-estar. Falar de felicidade é falar sobre saúde e bem-estar. Ok. Então, em 2019 eu realizei esse evento na Unibis Cultural, presencialmente, e desde então não parei mais. Depois veio a pandemia, esse evento passou a ser online, claro, assim como tudo que estava acontecendo. E em 2023, o ano passado, dia 20 de março, caiu numa segunda-feira, e eu falei, uai, e agora? Segunda-feira? E a minha parceria com esse espaço era, né, eles só começavam a abrir de sexta, sábado, domingo, então não tinha aonde realizar. Tá. E aí foi fluindo, ou foi florescendo essa semente de realizar vários dias de atividades até que a gente chegasse ali também no final, né, de semana. E a gente realizou a Virada da Felicidade. Existe virada cultural, inclusive vai acontecer esse final de semana. Também virada sustentável, virada zen, que foram minhas inspirações. E aí a gente fez a Virada da Felicidade, 7 dias de eventos, 7 locais diferentes, inclusive online, honrando aqueles nossos espectadores dos anos anteriores. Achei o máximo, porque ao invés de tentar achar como é que a gente faz para caber nesse dia aqui, vocês preferiram preencher a semana inteira e contemplar o dia. Falando de vários temas, né, de vários caminhos possíveis da felicidade. Esse ano, 2024, a gente já realizou 4 dias de eventos presenciais. 20 de março foi uma quarta-feira. Então a gente realizou quarta, quinta, sexta e sábado. E fizemos a Virada da Felicidade online no domingo. E foi incrível, mais de 54 palestrantes, 3 locais. Pavilhão Japonês, Uma Paz, que é a Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz, que fica ali no Ibirapuera. E eu falo que foi a cereja do bolo, porque foi o que a gente fez de diferente. A gente levou uma programação especial para o Céu Paraisópolis, para a galera, para os jovens. E eles saíram de lá. A gente é muita gente. Porque um evento desse não é feito sozinho. Imagina. Nunca fiz sozinho, né? Eu idealizei, eu sou idealizadora, curadora, mas eu sempre tive muitas mãos agindo, né, trabalhando e acreditando nesse projeto com propósito. Sim. Então, esse ano, a Mariana Ventura e a Maria José Zezé foram minhas parceiras de realização, mas a gente tem uma comissão executiva formada também por um time, né, de mulheres amigas trabalhando para que tudo acontecesse. A gente
enfim, consegue essas parcerias com os espaços físicos e também com os palestrantes, porque tudo é gratuito, ofertado para o público, e todos os espaços e palestrantes também doaram. Não dá para cobrar das pessoas para elas poderem ser felizes. Né? Então, depende. Aliás, tudo é cobrado. E aí a ideia da virada foi exatamente oferecer esses vários caminhos que tem a ciência da felicidade, que tem a neurociência, mas que tem outros saberes. A gente trouxe o Biraci Pataxó, trazendo os saberes dos povos originários, né, indígenas. A gente trouxe falas dos saberes ancestrais africanos com a Noelle Gomes. A gente traz muita coisa de terapias integrativas, danças circulares, sound healing, yoga. Então, a gente faz as pessoas ouvirem, aprenderem. Se mexerem, por isso pelo a gente visto. Traz a Monja Coen, trouxemos Isabela Camargo, muita gente boa, não dá nem pra... Eu não conseguiria falar dos 57 palestrantes que falaram com a gente, mas a gente traz as práticas. Porque a gente acredita que quando a gente sente que é possível acalmar a mente, atenção plena numa prática, nossa, isso é bom. Respirar conscientemente, nossa, eu consigo. Isso muda o meu estado interno, o meu sistema nervoso, ele regulariza, né? Ele regula, ele fica mais calmo e com isso eu posso ter mais insights e ter melhores tomadas de decisão. Por isso que o Mindfulness ou a atenção plena está indo para o mundo corporativo, as empresas investindo em programas de 8 semanas, né, de Mindfulness, para que a gente possa fazer com que a nossa mente nunca vai parar de pensar, ela é uma usina de pensamento, mas ela consiga pelo menos ter respiros, ou seja, intervalos entre um pensamento e outro, e eu possa observar o que está se passando dentro de mim. Eu estou ansiosa, nomear, eu estou triste. Por quê? Nomeia, né? Eu estou sentindo um desconforto no meu estômago, tá? É físico, mas o que tem por trás? Que sensação? Que sentimento? Ai, porque eu tô ruminando aquela conversa que aconteceu e que aconteceu ontem ou o mês passado, eu ainda tô apegado porque a minha mente está grudada naquilo e isso não me faz bem. Então, a Virada da Felicidade é um evento que é um florescimento daquele um dia que foi realizado, ela quis crescer e ela vai crescer muito mais. Vai, com certeza. Né? E quem sabe o ano que vem você vai estar palestrando, Felipe, na nossa Virada da Felicidade. Eu já estaria feliz se os nomes que você falou já tivessem aqui um dia sentado nessa mesa, né? Palestrar sobre gente, sobre relacionamento, para mim é um prazer enorme. E aí a virada tem essa conotação de entrega. E levar a virada para o Céu Paraisópolis foi lindo, foi incrível, porque a gente viu os jovens se emocionando, aprendendo que felicidade se constrói, que felicidade é uma habilidade, mostrando exemplos, né, como a cantora Clara, ou mesmo o César, que contaram suas histórias, que vieram da periferia, mas que fizeram escolhas, e que essas escolhas os levaram para o lugar que eles ocupam hoje, trazendo a emoção positiva da esperança. Trazendo a emoção positiva do interesse, se interesse por algo, estude algo, se dedique, você vai ser bom nisso, né? Então, você estuda sobre gente, você estuda sobre relacionamento, eu estudo sobre felicidade. E cada vez que a gente se interessa por um assunto, a mente está focada na coisa boa. Perfeito. Não está vendo tragédia. Mas não é que a tragédia não aconteça. Eu ouvi algo bem interessante da Isabela Camargo, e inclusive no podcast dela, eu sou uma, como foi a expressão, alienada consciente. Alienada consciente. Uma alienação consciente. Eu não vou usar o meu sagrado tempo, a minha sagrada mente, para ficar assistindo um monte de coisas ruins, negativas, trágicas, porque isso não vai mudar isso pode mudar o meu humor, isso pode até mudar, né, a frequência energética, enfim, me levando para baixo. E eu escolho, então, não assistir essas coisas e colocar o meu tempo a serviço de mim. Cara, colocar a minha mente a meu favor.
A Isabela, eu admiro muito ela porque eu acho que ela se tornou uma pessoa onipresente. Em todo lugar que eu vejo, a Isabela tá lá falando sobre o mesmo assunto que é o burnout, né? Que acho que precisa ser falado, as pessoas estão evitando ainda um pouco falar sobre isso e tal. E ela tá em todo lugar Sobre a causa, falando. ela abraçou a causa. Inclusive, amanhã vai ter acho que amanhã, essa semana, o manifesto da saúde mental. Ela criou Cara. EPIs ela nomeou, né, alguns EPIs para saúde mental. E a gente precisa da Isabela falando sobre isso e tantas pessoas falando sobre isso. E eu nunca falei sobre isso na mesa antes, mas a gente chegou a gravar um episódio sobre burnout com pessoas que passaram por isso e superaram, porque a ideia não era trazer especialistas que falam das causas, mas sim pessoas que passaram. E infelizmente o episódio não pôde ir ao ar por conta de uma censura. Por conta da empresa de uma das pessoas que trabalhavam ali. E eu achei de uma pena muito grande, porque talvez tenha sido o episódio que mais me deu orgulho de falar, né? Isso. A questão da saúde mental no mercado de trabalho, o quanto ela está sendo maltratada, né? Tipo, e a gente precisa tomar um cuidado muito grande, mas ele ainda é um assunto que precisa, né, aparecer ali, cutucar, porque ele ainda está sendo abanado ali, A gente colocado, precisa virar o mindset, né? Quem sabe um dia esse episódio vai ao ar, quando a gente achar que a gente Isso. tem peito suficiente aí para peitar, Aham. né, as coisas. Mas por enquanto ele tá guardadinho numa gaveta. Deixa eu te falar uma coisa, esse aqui é o seu crachá que ficou Oba! prontinho, já revelou. Ele, Que se quiser mostrar pra legal. câmera como é que ficou. Olha, gente, agora eu já sou aqui, olha, Da turma do Relaciocinando. raciocinando, que maravilha. Vamos endereçar esse nosso papo mais para o corporativo, Vamos. pegando esse gancho que a gente está falando do burnout. No início a gente estava falando mesmo sobre o fato das empresas começarem a se preocupar um pouquinho mais com esse tipo de assunto, felicidade. E é isso mesmo? Ou ainda não é desse jeito que tá e apenas alguns players como uma Shirley da vida que tá olhando para isso e falando, a gente vai cutucar até começarem a se preocupar com isso. Como é que é o cenário hoje do corporativo em relação à felicidade do colaborador? Se você fala assim, eu tenho um programa de felicidade, nossa, não entra. Não entra. Não. Eu tenho um programa de felicidade que vai trazer isso aqui de lucro, aí entra. Não, a gente precisa usar a palavra estratégia. Estratégia. A gente precisa e levar números que realmente já tem pesquisas que falam que quando a gente tem um programa, aí não é uma palestra sobre felicidade, ela é a pílula. Uhum. Ela pode ser a porta de entrada para uma apresentação, mas é um programa estratégico de bem-estar e felicidade. A palavra Sim. que mais entra é bem-estar. Sim. Saúde mental. Sim. Quando a gente cuida do bem-estar e da saúde mental, o que a gente está entregando no final? Um estado de Um felicidade. estado de felicidade. Então, as empresas ainda, a gente às vezes precisa falar, olha, é um programa de promoção de saúde mental, porque é o tema mais falado, inclusive pela questão do burnout, da ansiedade, da depressão, esses números alarmantes, né? E às vezes as empresas pensam que oferecer uma mesa de pimbolim, um tobogã, A tal da colocar sala de comidinhas, descompressão. a sala de descompressão, que isso é um programa de felicidade. Na verdade, não, né? A gente precisa compreender que promover bem-estar e felicidade é abrir rodas de conversa, ter um ambiente seguro, um ambiente de segurança psicológica, Sim. ouvir as pessoas, permitir erros, trabalhar questões de vulnerabilidades. Sim, desenvolver programas que gerem a atenção plena, programas de mindfulness, entender se aquela pessoa, ela está desmotivada porque às vezes ela não está no lugar certo e eu não preciso dispensar aquela pessoa, eu preciso entender quais são os talentos, os pontos fortes delas, virtudes delas e talvez só mexer ali no tabuleiro de xadrez, né, e colocar a pessoa no lugar certo, né, com outras pessoas, enfim, fazendo a coisa certa para que ela possa florescer. Não é sobre ficar trocando de pessoas nesse turnover absurdo que a gente vê, mas é como um líder extrai o melhor do outro, Sim. criando esse ambiente. Então, tem coisas que a empresa pode criar, né, esse, de novo, solo fértil, com um monte de estratégias que favoreça essa semente florescer. Ok, uma parte da empresa, né? E não é sobre coisas superficiais e periféricas, é mais profundo, né? É sobre o que gera qualidade de vida e qualidade no trabalho, sobre o que gera engajamento. E tem outra parte que é do indivíduo.
Porque às vezes você dá todas as condições e a pessoa também não, né, age, não faz suas escolhas intencionais. Sim. Então é uma combinação de um ambiente de segurança psicológica, um ambiente que não é tóxico, que não tem liderança tóxica, que coloca a gente no meio, que coloca as pessoas no centro, na centralidade. Pessoas entregam resultados, elas têm que vir em primeiro lugar. E não o resultado em primeiro, né? Então, o que você coloca primeiro? Pessoas ou resultados? As empresas que colocam resultados são empresas que adoecem seus colaboradores. E por isso, absenteísmo, turnover altíssimo. Empresas que colocam as pessoas em primeiro lugar, o que elas veem? Vem florescimento, vem engajamento, vem potência e essas pessoas estão entregando resultados. Mas a gente também não pode compreender que eu vou fazer investimentos, né, porque eu quero os resultados. As pessoas geralmente fazem isso, né? Uhum. Então, a mercadorização da felicidade, porque na verdade eu só tô querendo o resultado. E isso não é uma consciência genuína. Sim. Né? Então, as pessoas que têm a consciência genuína de que cuidar e servir e ter um ambiente positivo, né, de valorização do ser humano, da saúde do ser humano, com estratégias para que isso aconteça, elas vão obter resultado. É consequência, causa e consequência. Mas o nosso modelo de negócio institucionalizado é que o resultado acima de qualquer coisa, né? A qualquer preço. E eu, que também facilito programas de liderança, já vi, né, em processos de coach, muitos funcionários adoecidos porque, para conseguir aquele resultado, deixou um rastro de sangue. Poxa. Que coisa, isso nunca, essa frase me marcou tanto que eu nunca tinha ouvido e eu vi há uns 4 anos mais ou menos, falei, gente, como assim, resultado à base de um rastro de sangue, isso é muito nocivo, forte, tóxico, né? Então a gente precisa falar de quais são os elementos ou as condições. Mas isso foi a própria pessoa que falou? Foi. Eu acho que ela era uma liderada e o CEO tinha saído da empresa, ele tinha conseguido mudar, atingir todos os resultados, bererê, porém, ele deixou uma marca de realização e de rastro de sangue. E eu consigo perceber duas coisas disso. Se a pessoa falou desta forma, primeiro que quando a gente é mais cuidadoso com palavras e tudo mais, etc., a gente provavelmente não fala de uma forma tão forte. Se chegou a esse ponto, significa que realmente marcou e foi muito sacrificante. Segundo, que essa pessoa tem uma noção muito grande do que aconteceu com ela, ainda bem, né? Porque é o que você estava falando do mindfulness, né? Às vezes a gente não tem essa atenção toda em nós. Né? A gente não conhece de verdade tudo que está acontecendo com a gente, né? A gente não percebe, né? Se esse cara falou dessa forma, significa que ele agora já percebe, ele olha de cima e vê o que foi necessário, né, para chegar lá. Esse cara provavelmente está com um autoconhecimento em dia e isso é bom, né? E ele falou, vou fazer diferente do que fizeram comigo, e ele era um líder mais humanizado, então a gente tem falado muito disso. Pena que tem que passar por isso para ser um líder melhor do que os outros que foram com ele, né? A gente está falando muito disso, né, de liderança humanizada, enfim, de gestão humanizada. Antes da gente falar de líderes, você toma café? Tomo café. Então vamos Adoro servir um café. aqui um cafezinho pra gente que tá no meio do nosso episódio. Vamos terminar nossa conversa tomando um cafezinho. Maravilha. Gostei da xícara. A gente gosta de gente que gosta de gente. E esse é o bordão, esse é o slogan principal do Relaciocinando. Gente que gosta de gente, é isso. Simon Sinek tem uma frase muito legal. Eu gosto muito da liderança inspiradora do Simon Sinek, sabe, Felipe? Ele é um dos primeiros palestrantes que eu realmente assisti quando eu olhei e falei, quero ser palestrante um dia, por conta do lance do porquê, né? Uhum. Né, o Golden Circle, né? E o que é o porquê? O propósito. É o propósito, por que eu tô fazendo isso? E a gente tava falando da liderança e é impressionante, passa episódio, a gente sempre volta na questão da liderança
e da responsabilidade que ela tem com os seus liderados, né? E cada vez mais vai parecendo que a lista de responsabilidade do líder vai aumentando cada vez mais, né? Se antes a gente fala que a empresa olha pro universo do colaborador e tenta entender ali se aquele colaborador ele está feliz com o que... O líder, ele é o porta-voz disso, né? Ele não tem como, a empresa não tem como saber a menos que o líder mapeie isso, né? Então essa, teoricamente, é uma das responsabilidades do líder, que é entender como é que está o aspecto emocional, saudável e etc. do seu colaborador, né? E depois a gente faz a perguntinha de quem é que cuida do líder, né? Porque quem é que cuida de quem cuida, né? Essa frase, aliás, essa pergunta tem ouvido muito ultimamente. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem né? cuida. Como é que isso... A liderança hoje, ela chega nessa cadeira já sabendo que isso precisa acontecer? Ou aprende no rastro de sangue? Espero que não tenha mais isso. Eu também. Na verdade, a gente vem de novo, né? Não aprendemos. A gente não aprende. Não tem cadeira de liderança no curso de administração de empresa, de marketing. Não tem. Pois é. Né? Então, as pessoas, elas são promovidas porque elas executam muito bem aquilo que elas aprenderam. Sim. Então, elas são muito bem boas tecnicamente e, por isso, entregaram muito. E, por isso, foram promovidas. Virei líder, e agora? A base de resultado, então. A base de resultado. E o resultado que depende de você. Só você está fazendo aquilo. Só você tem aquela expertise. E aí, como você foi muito bom na entrega, você foi promovido. Mas mudar a chave para a liderança, ela até demora um pouquinho. Requer um tempo de você entender que agora você tem outras pessoas para fazer aquelas funções e que o seu grande compromisso é em fazer uma gestão dessa liderança, gestão dessas pessoas. Isso não acontece do dia para a noite. Tem líderes que vão passar ali 2, 3, 6 meses para compreender que ele não precisa fazer todas as entregas, Sim. que ele precisa desenvolver o time, que ele precisa criar relacionamentos, que ele está ali construindo confiança diariamente, criando um ambiente saudável para que as pessoas possam florescer. O florescimento dele é o florescimento do time dele. O sucesso dele é o sucesso do time dele. Mas como as pessoas não foram preparadas para isso, não tiveram esse treinamento, né? Elas podem viver podem aprender a ser líderes, sofrendo um pouquinho antes. Mas a gente está trabalhando e muitas organizações estão começando a fazer... Começando não, né? Já fazem muito treinamento de liderança, mas antigamente esses treinamentos de liderança eram muito focados ainda no resultado. Agora que a gente está falando de liderança humanizada, Sim. de liderança engajadora, de conversas edificantes, de feedbacks que não são grosseiros, não são tóxicos, mas que realmente ajude a pessoa a compreender seus pontos cegos e melhorar suas performances. Então, é todo um aprendizado. Eu falo que a gente está numa transição. Sim. Agora a gente está levando para as organizações temas de comunicação não violenta, né, de empatia assertiva, temas que antigamente não cabiam. Nem entravam no dicionário. Mindfulness dentro de um corporativo, nem entra. Amor corporativo, o que é isso? Né? Falar de felicidade no corporativo, gente, não era pauta. Lá na mesma caixinha da ginástica laboral, né? Que a galera não leva a sério. Trava na pauta. Não, agora o adoecimento é tão grande, as dores são tão profundas, que ou a gente olha para isso, ou a gente tem prejuízo financeiro. Exatamente. Então, muito, muito salutar falar de saúde mental, falar de inteligência emocional, falar de gestão das emoções, falar de conversas, né, que possam ser desafiadoras, mas que não precisam ser grosseiras, que pode ter muita empatia, que a gente pode falar das nossas vulnerabilidades, como a Brené Brown traz, que as pessoas que entregam resultados como o Simon Sinek fala ali, gosto dessa frase dele, né? Um time não é um grupo de pessoas que trabalham juntas. Um time é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Que trabalham Confiança. uma pelas outras, né? Confiar no outro dentro do ambiente de trabalho. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu a competir. Sim. A gente aprendeu, sei lá, eu não aprendi a puxar tapete de ninguém, mas a gente vive, né, num mundo que o aprendizado foi muito tóxico, muito doentio, e a gente normalizou esse ambiente doente. Então, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade adoecida.
A gente precisa olhar para isso que está doente e falar assim, bem, peraí, eu preciso continuar adoecido ou vendo que está todo mundo ficando doente, exaurido, e precisa continuar nesse modelo? Existem outros modelos? Quais são outras formas de fazer? Né? E aí buscar essas formas de fazer. Pensar sobre isso, sabe? A gente conversou algum tempo atrás com duas meninas que trabalham pela marca empregadora. O tema era marca empregadora no episódio. E eu sempre lembro que quando fala-se de marca empregadora, a gente tem... vem logo na minha cabeça, no LinkedIn, pessoas que começam a se colocar disponíveis no mercado, mas marcam algumas empresas ali, olha, tô disponível, tal, não sei o quê, @Natura, @Avon, @Itaú. E aí você olha e fala, ué, por que será, né, que ela marcou essas empresas? Muito provavelmente porque ela se identifica com aquela empresa, né? Então a gente tem agora um processo de, se a marca está querendo desenvolver um time muito legal, ela começa a ter a necessidade de olhar para quem se identifica com ela. Então se você não tem um ambiente confortável, seguro, psicologicamente, etc., o reflexo que vai acontecer para fora vai ser, afinal tá aí o Glassdoor, outras ferramentas aí, para ficar bem claro que ali dentro não é o que parece. Você não vai ter, se por acaso o seu ambiente de trabalho for, né, horrível, você não vai ter uma pessoa colocando @ a sua empresa porque ela se identifica e ela sonha em trabalhar na tua empresa, né? Então tudo hoje tá se conectando, né? É muito, muito bacana ver essas conexões, né? Relacionamento é conexão, né? Tudo que a gente sente, a gente acaba comunicando. Exatamente. Comunicando com as pessoas que a gente se relaciona. Se eu sinto alegria, né? Se eu tenho orgulho de trabalhar naquela organização, porque eu sinto que ela cuida, eu sinto que ela pelo menos está no movimento, sabe? Pelo menos está no movimento. Né? Porque a gente também não vai ser ingênuo de falar se aquela empresa faz tudo certinho. Não existe isso, né? Nem para sustentabilidade, nem para felicidade. Existem as empresas que estão em movimento, pelo menos enxergando, pelo menos trazendo algumas estratégias e algumas muito de vanguarda já realmente implementando, aplicando verdadeiramente, genuinamente. As diretorias da felicidade. Que maravilha, elas vão virar benchmark, né? Então, que a gente possa ter mais e mais pessoas falando, empresas realmente investindo, compreendendo que as pessoas precisam estar no centro, né? Que ambientes tóxicos, eles são nocivos, inclusive economicamente, financeiramente, porque o número de turnover e de absenteísmo e de pessoas, né, por afastamento, com CID, de burnout ou de transtornos de ansiedade, depressão, isso provoca mal-estar não naquela pessoa, mas em todo o time, em todo o contexto, né? Em todo o ecossistema. Então, assim, são temas complexos que não têm um único caminho, né, de chegada nessa jornada, mas que parte do autoconhecimento e dessa consciência. O que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito? Como eu posso ser uma pessoa mais saudável? Como que eu posso viver com mais felicidade realizando aquilo que eu estou realizando? Como é que eu coloco isso para o mundo? Né? Como é que eu cuido de mim? Quem cuida de si, né, tem mais condições de cuidar do outro. Quem não cuida de si, quem não se ama, também não vai olhar para o outro, não vai cuidar do outro. Então, quando você tem um líder que realmente, olha, a saúde é importante, ele é, inclusive, inspirador para que as pessoas do time façam atividade física. Sim. Se alimente bem, durma bem. Esses são pilares de saúde. Tome água. O que a gente faz? Ouve, sabe, não pratica. O pior é sabe e não pratica. Saber e não fazer nada é a mesma coisa que não saber. Não te leva a lugar nenhum. Então, a gente precisa fazer o que precisa ser feito para a saúde, para a felicidade, né? Para a felicidade no trabalho. Temos desafios. E por falar em desafios, nós temos uma nova geração chegando aí, cuja demanda no ambiente de trabalho é outra completamente diferente da geração da qual nós fizemos parte e ainda fazemos. E o que você tem visto por aí dos novos desafios para fazer com que essa nova geração esteja satisfeita, esteja feliz, né? E não o contrário,
no dia a dia corporativo? É uma grande dor da liderança. Ouço demais sobre isso. Nossa, essa questão, né, geracional, como é que a gente conversa? A gente precisa conversar, a gente precisa se relacionar. Primeiro de tudo, precisa conversar. Precisa conversar. Senta na mesa e conversa. Eles têm objetivos diferentes, uma cabeça diferente, né? Aspirações diferentes. Eles realmente querem trabalhar, ter flexibilidade, né? Não são a galerinha do workaholic. Isso não é geração. Não é. Né? Eles querem bem-estar. Eles querem ter tempo de qualidade. Né? Eles não lidam muito bem com frustração. Eles precisam aprender sobre isso. Aprender que nem tudo é no tempo deles. Então, a gente pode aprender essa mentalidade multitask, essa mentalidade mais flexível, essa preocupação com mudanças climáticas ou outras causas. Eles trazem isso. Ao mesmo tempo, a gente pode ensinar. Olha, as coisas não acontecem do dia para a noite. Tá vendo essa pé de árvore, essa semente? Primeiro vai virar uma muda, depois vai vir e virar árvore, depois vai dar frutos, e depois também vão cair as folhas no outono e no inverno e vai nutrir de novo essa terra. Existe um ciclo. Uhum. Então, ajudar eles a lidar com a ansiedade deles. Ajudar a lidar com frustração. Eles também têm esse aprendizado, sabe? A gente está vivendo numa sociedade de tanta velocidade que o tempo para as conversas são muito raros. Olhar no olho, né? Ajudar eles a se comunicarem melhor, porque eles se comunicam muito bem tecnologicamente. Mas chama para conversar olhando no olho. Tem dificuldade, tem vergonha. Não quer atender nem o telefone, né? gente. Então, assim, o que eu posso ensinar? O que eu posso aprender? Como é que eu mudo a minha mentalidade também para entender a mentalidade deles? E como é que eles também me ensinam alguma coisa? Então, sempre houve essa questão geracional. A gente sente que agora o desafio é muito grande, né? Mas sempre tem uma grande lição no meio do caminho. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia, a gente estava falando que o grande problema, não um problema, mas uma preocupação é que a galera que tá agora, né, subindo no processo, né, na jornada corporativa, eles vão chegar à liderança e eles vão colocar a forma deles de liderar. Pra gente, na nossa ótica, que tem um pezinho na geração passada e um pezinho na geração deles, parece um pouco assustador que a gente olha e fala, cara, não vai dar certo. Imagina o dia que essa pessoa for diretora, né? E aí, a gente estava conversando, eu falei, mas se a gente olhar de uma outra forma também, talvez a gente esteja assustado com isso, porque a gente faz parte de uma geração, como você mesma disse, adoecida, né? Que normalizou o adoecido, e essa geração que tá vindo talvez para mudar um pouquinho esse jogo. Uhum. E aí a gente se assusta e fala, porque isso aqui não encaixa aqui. E óbvio que não encaixa. Talvez eles sejam ótimos líderes para quem depois ainda estiver vindo abaixo deles, que é a tal da geração alfa, né? Então, é muito louco, cara. É muito louco, porque a gente tem medo daquilo que a gente não tem visão, né? O Nome Penteado sentou aqui uma vez e falou assim, sabe qual que é a grande questão da geração a Z, né? A geração Z agora? É que eles mexem em coisas que a gente internalizou e trancou como uma chave porque a gente tem medo de admitir que a gente sucumbiu, né? Algumas práticas, alguns hábitos, etc., que a gente sucumbiu. E a gente não quer admitir que a gente caiu nessa cilada, né? Eles estão mostrando pra gente, a gente não quer admitir. E eu falei, nossa, e é verdade, né? E aí eu vou trazer uma reflexão que o Satish Kumar, né? Ativista há long time, muito tempo, ele fala assim, esse modelo dos realistas, porque ele se considera um idealista. Tá. O modelo dos realistas deu certo? Eu prefiro o modelo dos idealistas. Talvez os idealistas ou essas novas gerações venham mostrar pra gente outros caminhos que a gente não aprendeu. Perfeito. Criem novas rotas, criem novas condições, né, de conexão ou de vivência. Porque o mundo realista, doente, com problemas, né, de meio ambiente, com problemas de relacionamento, com problemas de todos esses transtornos, né, de doenças mentais, isso que está aí, construído pela nossa mentalidade atual, é uma grande falácia. A gente deixou chegar onde está porque é assim que as coisas funcionam.
Porque a gente acreditou que... deixa de frescura e joga o jogo do jeito que ele é. Né? E adoeceu todo mundo. Adoeceu todo mundo. E aí, por isso, tantas pessoas em transição de carreira. Poxa, não é isso, eu cheguei onde eu quis. E agora eu me olho e, pô, não tô feliz. O que eu vou fazer? Então, a gente precisa refletir. E aí, o Leandro Carnal fala, a gente não precisa ter as respostas, mas ter a grande capacidade de fazer perguntas. E as grandes perguntas para nós mesmos. O que me faz feliz? O que me faz acordar? O que eu quero da minha vida? Eu quero envelhecer com saúde? O que eu preciso fazer? E o Cortella vem para dizer que a gente só vai estar perfeito quando nós morrermos, porque enquanto isso não acontecer, nós somos imperfeitos. E não tem problema nenhum mudar de opinião, mudar de caminho, aprender uma coisa nova, não importa qual seja a sua idade, né? Isso, exatamente isso. Muito bom. Nós estamos chegando no final do nosso episódio. Eu vou dizer para você que aquela câmera que está ali é sua. Você pode dar o recado que você quiser, promover suas redes sociais, promover a virada. Fica à vontade. Ai, que bom, Felipe. Primeiro eu queria te agradecer por essa oportunidade de falar. Toda vez que eu falo, seja num podcast, numa palestra, eu sinto mais felicidade. E esse foi um grande insight, ou, na verdade, uma mudança de mentalidade, que a gente chama de mindset. Saber que a felicidade se aprende. Que eu construo diariamente. Ela é construída. Eu preciso regar minha semente, eu preciso nutrir o meu solo. Então, só de ter essa percepção me coloca no lugar de protagonista da minha felicidade. E é possível a gente aprender a ser feliz. Então, essa é a minha mensagem, esse meu recadinho. Quem quiser me seguir, diariamente tem conteúdo no meu Instagram, felicidade_sustentável, como os meninos mostraram. Se você quiser saber um pouco do Dia Internacional da Felicidade ou da virada da felicidade, tem o YouTube, Felicidade Sustentável. A gente teve a virada online. Temos lá, eu acho que quase 5 horas de programação. Falamos de meio ambiente, falamos de felicidade no trabalho. A Verusca Galvão, a Renata Revetti e outros grandes nomes aí falaram sobre essa questão de felicidade no trabalho. Então dá para se aprofundar. E é isso. A gente está aqui como como trabalhadores desse grande movimento de expansão de consciência. Quanto mais pessoas felizes, eu costumo dizer, mais as pessoas vão amar e mais as pessoas vão viver seu propósito e menos doentes elas vão ficar. Então, que você possa nutrir diariamente com aquilo que te faz bem, né, a sua felicidade e aumentar o número de pessoas felizes no mundo. Isso é uma missão de todos nós. Muito bem. A gente fala da palavra felicidade e aqui mesmo a gente estava falando, às vezes precisa maquiar a palavra para que isso entre dentro das empresas, às vezes a gente precisa falar de bem-estar, às vezes a gente precisa falar que é saúde mental e a palavra felicidade ela ainda tem tanta trava, né? Há quem vá dizer que isso é frescura, que isso é mimimi, que a vida pessoal da pessoa fora do trabalho não importa, que ela tá ali para entregar resultados. E cada vez mais a gente percebe que a nova geração na qual a gente vive não permite mais que a gente ache que esse tipo de coisa é frescura. Porque no meu tempo eu não tinha esse negócio de ficar falando que o colaborador tinha que ser feliz. Talvez porque não era demanda. Né? Nós vivemos numa época industrial na qual cada um tinha seu papelzinho, etc. E hoje não é mais assim. Olha para o seu trabalho, olha para o seu time, olha para a empresa onde você está. Todo mundo faz de tudo um pouco. A informação chega com uma velocidade enorme e vai deixando a gente cada vez mais ansioso, cada vez mais bitolado. Será que nossa saúde mental, nosso emocional não está sucumbindo também a isso? Será que não precisa sim que agora, depois de tantos anos e tantas décadas, a empresa comece a olhar sim para o que acontece na vida pessoal do seu colaborador, na felicidade ou na infelicidade? E se por acaso os seus colaboradores não estiverem tão felizes, se alguém tiver um burnout dentro da empresa, não esconde, assume o que aconteceu. Porque você faz parte de uma sociedade, como a gente estava falando aqui, adoecida. Vai ser comum acontecer do seu colaborador, da sua colaboradora ter um burnout. Então, assume, abraça, acolhe, depois mostra para todo mundo o que aconteceu e o que vocês fizeram para que aquilo ali se resolvesse junto com um colaborador ou com um colaborador. É muito mais nobre você dizer, olha, aconteceu aqui, olha o que a gente fez para resolver. Né? É muito mais humano fazer isso do que qualquer outra coisa. E se eu posso deixar uma dica para vocês isso que a gente falou aqui hoje não é responsabilidade de um departamento só. Não é só o RH, só o pessoal de
de talent acquisition ou de integração que tem que pensar no bem-estar e na saúde mental das pessoas. São todos. Integra todos os seus departamentos. Faz um dia de evento no qual todo mundo fala exatamente o que está acontecendo, né? Para todo mundo estar na mesma página, para todo mundo sentir um pouquinho a dor do outro e também as conquistas. Quando todo mundo tiver a mesma responsabilidade de trabalhar, como a Shirley falou, um pelo outro, confiando um no outro, talvez você tenha cada vez menos preocupação com a infelicidade do seu colaborador. Quem sabe? As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok. Ouça a gente também no Spotify, no Deezer ou no seu gerenciador de podcasts favoritos. E no YouTube, que é a nossa plataforma mãe. Não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar esse episódio. E eu vejo vocês no próximo episódio.